Olá a todos, estreando aqui o podcast Voto Mais, do Grupo ND, para tratar das eleições municipais de Santa Catarina, todas as relações de poder, as disputas políticas. Eu sou o Piara Bosque, jornalista político, e eu tenho o prazer imenso aqui dos meus convidados essa semana, o jornalista Moacir Pereira, colunista do Grupo ND, colega em outros momentos e uma referência do jornalismo político aqui em Santa Catarina. Também está comigo Paulo César, da NDTV, também se somando nesse esforço de cobertura do projeto Voto Mais. A gente vai conversar a cada 2 semanas. A cada 2 semanas aqui vão ser sempre convidados jornalistas da casa, em alguns momentos entrevistas, mas sempre uma conversa sobre política, sobre cenário político, sobre bastidores das eleições, avançando até a contagem do último voto. Então, é um prazer imenso dar início a esse processo, a esse projeto aqui com vocês. A presença do Moacir é muito importante, sem desmerecimento ao Paulo César, que é nosso querido colega, mas o Moacir é uma grande referência aqui para nós. E, Moacir, muito obrigado por participar da estreia desse programa, é muito importante para mim. Bom dia, Piara Bosque, bom dia, Paulo César, bom dia aos caros ouvintes, telespectadores que nos acompanham. Eu estou assim, até meio emocionado, né? Porque é a primeira vez que eu participo de um podcast. Então eu queria agradecer a honra, o privilégio dessa participação, cumprimentar o Piara por esta nova jornada, por essa nova empreitada, desejar muito sucesso. Nós já trabalhamos juntos em outras empresas de comunicação aqui de Santa Catarina, eu que acompanho desde o início a sua trajetória lá no N Capital, do Jornal Notícia, né? E o sucesso que você tem feito ultimamente, então desejo que você seja vitorioso aí nessa nova experiência, certamente será. Também um abraço ao Paulo César e cumprimentar todos os nossos ouvintes e telespectadores. Se é a primeira vez que você participa de um podcast, eu fico mais feliz ainda de ter proporcionado isso, e eu vou querer o Moacir muitas vezes aqui no Voto Mais para conversar com a gente, trazendo sua experiência, sua leitura de cenário. Okay. Paulo César, prazer imenso também estar aqui contigo, praticamente começando juntos essa jornada. Eu que agradeço o convite do Grupo ND, né, para reforçar o time aí durante o período eleitoral no processo e projeto eleições, o Voto Mais, que quer trazer uma cara nova, uma discussão diferenciada, mais sensível, mais próxima do cidadão. A gente traz um pouquinho da experiência para cá, também me soma você, Moacir. Primeiro podcast, apesar da longa caminhada nessa estrada aí do jornalismo, a gente acaba também, de vez em quando, tendo que buscar novas ferramentas, elas estão aí, a gente tem que usar. Piara, você é realmente uma referência também, assim como o Moacir para nós no jornalismo político em especial, e a gente também tem de aprender e trocar figurinhas aqui. Para quem está nos ouvindo em casa, só para fazer a referência, Paulo César, repórter, bastante experiência na área política e muita experiência também de Assembleia Legislativa, né? Foram 10 anos atuando na Assembleia Legislativa, mais de um parlamentar, conheceu bem os bastidores daquela casa, e isso tudo soma nessa nossa conversa de política, porque política é muito bastidor, a gente sabe, né? Sem tomar muito cafezinho, a gente tem muita dificuldade de entender política, porque política é muito conversa. Então, traz essa experiência aqui para nós. E hoje eu quero falar um pouco sobre o cenário pré-eleitoral de 5 cidades de Santa Catarina. Vamos escolher as 5 maiores cidades de Santa Catarina e falar um pouquinho sobre isso. E eu queria abrir sobre Florianópolis, porque Florianópolis tem um cenário que se tornou muito mais interessante nas últimas semanas por uma disputa entre o grupo que está no poder hoje, que venceu a eleição passada, né? Jean Loureiro foi eleito em 2020, reeleito prefeito naquele momento, e escolheu naquele momento Topázio Neto como seu vice, um empresário bem-sucedido que nunca tinha disputado uma eleição, mas que foi a escolha de Jean Loureiro já mirando aquele projeto eleitoral dele de concorrer a governador em 2022, quem é que poderia assumir a cidade. Esse projeto não deu certo na questão do governador, ele ficou em 4º lugar, mas Topázio assumiu a cidade e conseguiu ganhar um protagonismo bastante interessante. E agora a gente vê que Jean Loureiro se afasta desse projeto, dizendo que o Topázio mudou o rumo da sua gestão. Queria ver, Moacir, tu já viu na política catarinense assim, um momento de criador e criatura se afastando tão rapidamente assim? Já, a história catarinense é muito rica em mudanças radicais, em alterações e até muitas traições, né? Mas com tanta, digamos assim, radicalidade e surpresa, eu acho que não é tão comum. E pelas circunstâncias que estão envolvendo essa mudança. O Jean Loureiro está dando um cavalo de pau que, na minha opinião, pode fundir o motor dessa nave, entendeu? E ter consequências muito pesadas e negativas para ele. Porque, na minha leitura, ele está sem uma alternativa. A única opção dele hoje é apoiar o ex-senador Dário Berger. E essa mudança de rota em tão pouco tempo, né, poderá repetir o mesmo fenômeno que o Dário Berger registrou,
quando na eleição municipal, ele fez uma aliança com o grupo da ex-prefeita, do senador Espírito Amin. E o resultado foi catastrófico, foi realmente um resultado altamente negativo para os dois grupos, para as duas lideranças, na verdade. Então o Jean Loureiro corre esse mesmo risco, na minha opinião. É impressionante, porque na eleição passada a gente tinha... Dário e Jean tinham uma relação histórica de caminharem juntos. O Jean se afasta do MDB naquele momento, deixa o MDB, vai para Democratas e busca e troca o vice, que era João Batista. E esse grupo do Dário e do João Batista foram apoiar a Angela Min, adversária histórica, né? E isso o eleitor não entendeu esse movimento. Angela Min ficou em 4º lugar, uma prefeita que sempre teve índices muito fortes de intenção de voto em Florianópolis. Em 4º lugar, o Jean ganha sem Dário sem esse grupo. E agora ele tenta uma reaproximação com o Dário, né? Porque o progressista está com candidatura do Pedrão. Se você permite, eu discordo um pouco de que o eleitor não entendeu. Eu acho que o eleitor entendeu. O eleitor é inteligente, o eleitor percebe essas coisas, entendeu? Entendeu muito bem. Porque se os dois maiores adversários se encontram sem que haja uma motivação, digamos assim, comunitária, de real interesse público, entendeu? Fica parecendo uma jogatina, entende? Um negócio de cassino. E aí o eleitor entendeu e deu a resposta contundente das urnas. Uma coisa que eu acho, antes de chamar o Paulo César para participar desse debate, que aquela campanha, a gente não viu o Dário na campanha da Ângela, né? Até o próprio grupo político que estava fazendo aliança inusitada não teve coragem de explicitar essa aliança inusitada na televisão. Sentiu-se desconfortável. E assim, a pior coisa que tem numa campanha eleitoral, e a gente já viu isso em diversas, e da experiência da conversa com os políticos, é uma campanha que tu tem que estar dando explicação o tempo inteiro. Por que tu tá com fulano? Por que tu tá com fulano? Por que não tá com ciclano? O Jean Loureiro vai levar essa contradição pro palanque que ele for. PC, como é que tu tá vendo o cenário aqui de Florianópolis? Eu acho que o Jean ele toma uma decisão um pouco no afoito, no calor da emoção. Qual é o risco de pagar muito caro por isso? Por 2 fatores. Não combinou com o grupo político dele. Perfeito. Essa primeira análise tem que ser feita. Será que ele vai ter o apoio dos colegas lá na frente e que querem manter aquelas benesses que se tem hoje no serviço público até o período e depois migram para ele? Ou de fato vão ficar com o Topázio até o final da caminhada? Esse é um fator. O segundo, que o grupo de eleitorado do Topázio é o mesmo do Jean. E aí? Como é que a gente vai dividir essa parcela? Será que a gente vai conseguir fechar essa conta? Será que o Jean está contabilizando isso? Puxando o Dário, que circula bem pela esquerda, agora também tem um pouco no centro. Eu acho que ele tomou uma decisão um pouco precoce, imatura, mas é experiente e acredito que ele deva ter feito uma leitura um pouco mais profunda para tentar ganhar corpo e um pouco de respiro para outro processo eleitoral, e não esse. É importante mostrar o quanto o Jean perdeu protagonismo nesse processo, né? Na hora que ele perde a eleição para governador, fica em 4º lugar. E ele tenta retomar alguns cargos na prefeitura, colocar o Constâncio Maciel de volta na Fazenda, a Cíntia, a própria, também foi indicada, e o Topázio resistiu e disse, não, a caneta agora é minha. O Jean nunca mais conseguiu ter aquela influência que tinha na prefeitura, e a gente viu algumas figuras crescerem muito nisso. Por exemplo, Jean Loureiro era alguém que, como prefeito, sempre teve o controle total da presidência da Câmara. Roberto Catuma era um aliado, o Gui Pereira em outros momentos, ele sempre tinha alguém muito próximo dele. E a eleição do João Cobalcini não foi uma eleição feita na articulação do Jean, e o João Cobalcini não só assumiu a presidência, como reconstruiu o MDB em torno dele e passou uma sua alternativa de deputado estadual, de futuro do partido aqui na cidade, ocupando um espaço que o Jean poderia ocupar. O Jean é declarado candidato a deputado estadual e não poderia hoje. Houve essa conversa com a prefeitura. Eu sou o candidato a deputado estadual da prefeitura daqui a 2 anos. E o Topázio não pode mais prometer isso, porque João Cobalcini controlando a Câmara, ele precisa de João Cobalcini. Então, o Jean se encolheu no processo. E talvez esse momento de mostrar o seu tamanho e bater na mesa e dizer assim, eu vou sair, vou levar minha popularidade, é um momento de medir isso. O problema é se ele bater na mesa e medir isso e o tamanho não for o tamanho que ele está esperando. Eu creio que nos próximos dias, no mês de julho, início de agosto, nós vamos ter uma ideia sobre o tamanho do estrago desse cavalo de pau. Se vai ser realmente contundente, vai fundir o motor ou se vai apenas fundir a biela, certo? Por quê? Porque nós vamos saber se os atuais vereadores, estarão com o Jean no palanque da Dário Berg, que é a provável aliança do Jean Loureiro. Parece que é a única alternativa que ele tem. Ele tem uma conversa hoje marcada com o Pedrão do PP, que também seria muito inusitado, porque o Pedrão foi oposição a Jean Loureiro
dia e noite quando foi vereador, e foi um adversário na última eleição, o mais contundente, ficou em terceiro lugar naquela disputa. E é uma cena histórica que está na cabeça do eleitor, pelo menos na minha, muito claramente. No início da gestão de Jean Loureiro, ele propôs uma reforma contundente na Câmara Municipal que iria salvar Florianópolis, como realmente salvou, e entre aqueles líderes de esquerda radicais que atuaram contra essa reforma na frente da Câmara, atirando cadeira de plástico em cima dos vereadores que apoiavam essa reforma, estava o Pedro Silveto Pedrão. Isso, na minha maneira, arranhou definitivamente a imagem dele. Nem fala que eu estava dentro da Câmara nesse dia e as cadeiras chegaram em mim. Mas, mas é isso. É um cenário bastante interessante. Essa semana a gente tem desdobramentos do União Brasil, como falava o PC. Os 3 vereadores reagiram contrários a essa mudança de rota. Os 3 deputados estaduais também. Exato. Vai ter uma conversa com o presidente estadual Fábio Choquete. O Fábio Choquete não quer se indispor com o Jean Loureiro, mas está sensível aos apelos, porque o Jean Loureiro, na montagem do partido, é importante em 2026 como um candidato a deputado estadual na chapa do União. A União não quer perder o Jean, mas também não quer deixar uma aliança de um candidato que é favorito e para embarcar numa candidatura incerta, que depende muito de outras coisas. E os vereadores também, na minha opinião, ao invés de contarem com a estrutura da prefeitura, com o apoio do prefeito, com o apoio dos liberais, dos conservadores, vai por uma outra alternativa que é um tiro no escuro, eu acho que esses vereadores vão continuar com o Topázio Silveira. E aí acontece o que aconteceu na eleição passada, que o PSDB, na última hora, resolveu não apoiar o Jean e ir para Ângela Min, mas quem tinha montado aquela chapa foi o Jean. Então, o primeiro e o segundo, os mais votados da chapa, todos fizeram campanha para o Jean. Então, o Jean pode acabar sendo vítima do que ele foi, do que ele foi beneficiado na última disputa. Agora é bom lembrar que a própria executiva estadual, ela não, em momento algum, ela determinou ou disse que vai interferir na decisão do Jean em Florianópolis, como não define em nenhuma outra cidade, por razão e ideologia do próprio partido. Isso é uma definição clara, dita mesmo pelo próprio presidente Fábio Choquete. Então o Jean tem essa liberdade. Ele tem uma liberdade que pode colidir com o fato de ter ficado isolado. O problema é ele não ter combinado com os deputados. Não ter combinado com os deputados, principalmente um deputado que é da região da Grande Florianópolis. E com os vereadores também. E com os vereadores da base. O que está na cabeça dos vereadores é a reunião do início do ano, vocês lembram disso, na verdade? Em que houve o acordo para apoiar o Topázio. Então, de repente, eles também sofrem esse cavalo de pau. Se eles sofrerem, eles não vão acompanhar o Jean. E aí a situação complica ainda mais para o Jean. E as justificativas públicas do Jean, de que descontinuidade de projetos, como asfaltaço, como escolas do futuro, a questão de que, segundo o Jean, as finanças da prefeitura vão muito mal, e que não está sendo bem administrado, isso não mudou de março para cá. Minha opinião, não cola. Do ponto de vista político eleitoral, não cola. Vai ser... Isso é um pretexto para ele se aliar com o Dário Berger, na minha avaliação. Agora, num questionamento que eu fiz desse cavalo de pau que o Jean deu em relação à executiva estadual e também a sigla, a União Brasil aqui na região da Grande Florianópolis, conversei com alguns presidentes, se haveria um efeito, se poderia acontecer em outros municípios aqui da região. Eles temem um efeito dominó. Temem um efeito dominó. E o Jean, ele complica um cenário para 2026, que já estava encaminhado entre União Brasil e PSD. Então ele coloca na principal cidade do estado, que é a capital, nesse quesito político, um desafio muito grande para se reconstruir essa ferida que ele abre nesse meio de caminho. Então o cenário ele é muito mais preocupante que somente as eleições municipais, em que pese é o que a gente vai tratar. Mas, de fato, a preocupação agora é que esse efeito do cavalo de pau que o Jean deu reflita também nos municípios como Palhoça e São José, que são municípios importantes também para a economia e para o campo político. Queria aproveitar e expandir a nossa conversa para além da ilha de Santa Catarina. Só para terminar, então, Florianópolis, você vai continuar em outros municípios, é isso? Sim, mas pode fechar. Mas... Só para fechar é o seguinte, eu acho que há um componente moral no eventual apoio de Jean Loureiro ao Dário Berger, que também vai voltar para a campanha. Esse componente moral não entrou na campanha passada, entende? Ela entrou na municipal, não colou, todos estão de acordo, né? Sim. Todo mundo achava que o Jean ia ser prejudicado por aquela questão moral daquele encontro secreto com a URSS lá dentro do gabinete, ok? Agora, no campo estadual, isso colou e colou profundamente, porque o povo do exterior é um povo mais conservador e não conseguiu entender aquela jogada. Aqui não colou. Agora, se voltar para a eleição municipal, vai voltar com toda a carga e é uma coisa delicada do ponto de vista político e eleitoral. Mas é uma questão que, no caso do trabalho que o Jean Loureiro tinha para ser candidato a governador, talvez naquela eleição municipal aconteceu muito em cima da eleição, 2 semanas faltava para a disputa, e numa cidade que conhece profundamente Jean Loureiro,
desde os 18 anos, quando ele seja vereador a primeira vez. Perfeito. Então, uma cidade talvez tenha conseguido filtrar o problema específico ali da carreira política e da gestão dele. Agora, para o interior de Santa Catarina, para as demais cidades, era assim, estava conhecendo ao mesmo tempo a pessoa e já vinha o escândalo junto. Então, isso é algo que não foi dimensionado corretamente também. Mas vamos abrir um pouquinho a conversa para abranger o resto do estado, e eu queria dar um fio condutor para essa nossa análise que envolve um pouco Joinville, que envolve um pouco São José, que envolve um pouco Chapecó e Itajaí, que é o seguinte: em todas essas cidades tem uma candidatura do PL. E a força do bolsonarismo. São cidades em que o bolsonarismo é muito forte. O Chapecó ainda não tem candidatura do PL, mas as outras têm. Nem todas são favoritas. O Adriano Silva, do Novo, com apoio do PSD, é favorito em Joinville, e o Sargento Lima é o candidato do PL. Em Itajaí, a candidatura que se fala como favorita é do vereador Osmar Teixeira, do PSD, mas tem a candidatura do PL do Rubens Angelotti, do Robson Coelho. E em Chapecó, João Rodrigues desponta como um PCdista bolsonarista. E aqui em São José, uma disputa entre a Adeliana no PL e Orvino no PSD para ver quem é mais bolsonarista. Bolsonaro, qual é a força do Bolsonaro na eleição municipal, Macir? Como é que tu avalia isso? Bom, eu ouso dizer que nós vamos ter nessa eleição municipal aqui também em Santa Catarina, principalmente Santa Catarina, a volta da onda do PSL de 2018 e uma volta muito forte, mais do que 2022, agora em 2024. Em função de uma série de fatores, entendeu? E sobretudo porque, até por uma certa surpresa minha, o governador Jorge Melo está revelando aí ser um estrategista de bastidores muito competente. As manobras que ele executou nos últimos meses no governo com vistas à eleição municipal, até agora foram bem sucedidas, né? E a melhor deles, sem dúvida nenhuma, é Criciúma. É mais importante. Muito bem. Então, qual é a minha leitura? Eu percebo... Ontem nós tivemos dois fenômenos nacionais que podem também ser avaliados do ponto de vista do que pode acontecer também em Santa Catarina, que é um estado nitidamente bolsonarista, ok? Isso vai repercutir na eleição municipal. O ex-presidente Lula esteve em 2 municípios de Minas Gerais, em Contagem e Juiz de Fora, e lá ele foi hostilizado. E não conseguiu reunir plateia nenhuma, a não ser os vermelhos lá de uma empresa e de servidores públicos. Enquanto isso, Bolsonaro esteve em outras cidades do interior brasileiro e foi, como acontece todos os dias praticamente, onde ele vai, ele tem uma recepção, para mim, absolutamente surpreendente. Porque ele não tem mandato, ele não é candidato, ele está com os direitos políticos suspensos e reúne em público multidões em várias cidades brasileiras, entende? Então, esse fenômeno não é um fenômeno localizado num determinado município. E se vier a Santa Catarina, como já veio, também vai ter a mesma manifestação, entendeu? Agora, a esposa dele esteve aqui, também foi amplamente recebida aqui em Balneário Camboriú para esse último evento. Então, eu não tenho dúvida. A maioria dos municípios de Santa Catarina, não é? A onda Bolsonaro, a onda conservadora, vamos tirar a onda Bolsonaro, se bem que ele é o símbolo, né, dessa onda conservadora da direita, vai voltar aí com mais força ainda e eles serão vitoriosos em muitos municípios importantes de Santa Catarina. Anote aí, o Paulo César me cobre depois do resultado das eleições. O partido que vai ser o mais vitorioso, na minha leitura, vai ser o Partido Liberal. Eu tinha a expectativa no início desse processo que fosse o PSD, mas o PSD avançou, cresceu e de repente ele começou a murchar aqui em Santa Catarina. E não sei se vai ter força política para ter o sucesso esse ano. PC? Eu concordo contigo em relação ao governador Jorge Melo. Acho que ele esperou o momento certo para construir muito bem. Criciúma, agora a gente viu a aproximação com republicanos que ele automaticamente constrói com a vinda de Jorge Wetten para lá. Mas a gente pega São José, vamos utilizar aqueles municípios que a gente está usando como referência. Eu ainda tenho minhas dúvidas se a imagem do Bolsonaro cola em São José de forma efetiva. Eu estava conversando um pouco antes de nós gravarmos com o Piara, que a Adeliana ela vem num cenário de construção com um candidato bolsonarista no período de 2020 e não colou, né? Ele chegou ao segundo lugar, mas a Adeliana conseguiu mostrar a força junto com o grupo do PSD e constrói ali a imagem do Orvino, e que já tinha uma imagem teoricamente cansada em São José. E traz ele para o executivo, majoritária, vence as eleições e fica em primeiro lugar. Talvez São José tenha um cenário um pouco mais atípico. Eles não precisam se colar a Bolsonaro, ou não. Ou a Lula, ou não. O que precisa se mostrar quem é mais competente e quem não. E a disputa ali é quem é mais próximo do cidadão. São José tem uma situação um pouco atípica. Quando a gente vem para Chapecó, não tenha dúvidas que a imagem do Bolsonaro deve pesar e pesar muito. Não adianta querer lançar candidato do PL lá para chamar ou tentar
A gente está vendo que o PL nem tem candidato hoje. Não tem força. Não tem força para competir com o João Rodrigues. João Rodrigues está tranquilo, na minha opinião, não tem concorrência. Agora, Joinville, nós teríamos que ter um cenário um pouco mais propício para o PL, por ser uma cidade importante, o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, onde o pré-candidato do governo, do PL, e com a imagem bolsonarista, e muito bolsonarista, diga-se de passagem, não decola. É que acho que o que acontece em Joinville talvez seja um antídoto, e o PSD está muito de olho nisso, porque tá fazendo essa aliança com o Novo. Eu sempre brinco que a Hering é a Dudalina da política de Santa Catarina, onde não pode... o Novo virou uma marca exclusiva, padrão, para fora do padrão. Lugares muito à direita, a pessoa não vai aceitar o PSD, coloca o Novo na frente. Então o Adriano Silva é de um partido de direita, o Novo é um partido de direita, é um partido que votou com quase tudo no governo do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Tem nomes como Marcel Van Hatten, nomes bastante ligados à pauta conservadora, e tá lá o Adriano ocupando essa trincheira com um governo que é bem avaliado, né? Então talvez seja essa a dificuldade do Sargento Lima, uma cidade, geralmente onde a onda conservadora vem forte, são lugares que estão carecendo de renovação, tipo, chega dos mesmos. Então o Lima não está conseguindo se aproveitar disso. Mas eu quero somar com o Moacir e contigo. Eu acho inevitável o crescimento do PL. Inevitável o crescimento do PL na eleição municipal. Assina embaixo. Porque o PL, ele era um partido que na eleição passada, com o Jorginho já senador, mas ainda sem o Bolsonaro, ele fez 27 prefeituras, a maioria pequenas, ele não conseguiu entrar no jogo das grandes cidades. Nesse ano, e naquela eleição de 2020, a gente estava com a pandemia, e a gente estava com o Bolsonaro sem partido. O Bolsonaro tinha saído do PSL e não tinha ainda ido para o PL. Ou seja, o efeito do número na urna não estava presente. E uma coisa que nunca vai se repetir na política de Santa Catarina: o governador do estado completamente alheio à eleição. Por quê? Porque na semana das convenções, aquela semana que se amarram as pontas todas, se define candidato a vice, a prefeito, coligação, é a mesma semana da votação do impeachment na Assembleia Legislativa, em que o Moisés precisava de 12 votos para não ser afastado e só teve 6. Então ele não tinha condição nenhuma de articular. O Jorginho está articulando como poucas vezes se articulou. O governador deu tanto a cara a tapa de confirmar todas as articulações. Muitas vezes atropelando deputados do seu partido, porque ele quer que o PL cresça ao seu modo. 244 pré-candidatos a prefeito é muito pré-candidato. Está dando uma ciumeira danada em outros partidos, mas ele está construindo. E ele busca nomes que já são estabelecidos na política, muitas vezes. Ele busca uma Adeliana, ele busca prefeito de São Bento do Sul, Tomazini. Ele vai construindo. Então, acho que vai ter um salto. O PL vem para brigar com o MDB por esse título histórico do partido com mais prefeitos de Santa Catarina, ocupando um espaço que Santa Catarina sempre teve um grande partido de direita. O enfraquecimento da liderança do Espiridion Amin fez com que o PP perdesse esse posto e ninguém assumisse. O PSD tem suas contradições, o MDB é mais ao centro, e o PL vai ocupar esse espaço. Eu acho que o MDB ainda resiste, porque o pequeno município, ele dá esse volume de prefeitos, e o olho no olho, o serviço prestado ainda vai ter alguma relevância. O PL vai ter que escolher muito bem os candidatos, e o PSD faz um jogo diferente. O PSD, ele mapeia as grandes cidades, ele sabe que não vai eleger o maior número de prefeitos, mas ele quer ganhar Florianópolis, ele quer ganhar Criciúma, ele quer ganhar Itajaí, e no final dizer assim, mas eu governo mais gente. Então, todo mundo querendo ficar em pé para a eleição de 2026, mas o trabalho que o Jorginho está fazendo é um trabalho impressionante de filiação, de trazer quadros, e o PL, porque a gente já viu outras ondas eleitorais antes. O PT teve a sua onda em 2002, com 9 deputados estaduais, 5 federais, a senadora, quase foi para o segundo turno, que na eleição municipal não segurou. Depois o PSL teve a sua onda e a eleição municipal não segurou. A eleição municipal, prefeito e vereador, é o que perpetua um partido como grande. As ondas passam. O PSL não elegeu aquele monte de gente, no final, o União, que é a soma do PSL com o Democratas, ficou só com o Fábio Choquete. Então, o que faz um partido ser grande... Fica com dificuldade. Não fica não, porque eles tinham direito a 2 cadeiras e o Alba mais um pouquinho tinha entrado também. Mas o que faz um partido ser grande é ter prefeito e vereador. E o Jorginho sabe disso, tá fazendo a lição de casa de um jeito. Só que é o seguinte, com uma gula, que talvez no dia seguinte, na Assembleia Legislativa, ele passe a ter problemas. Porque se ele ganhar esses prefeitos todos que ele tá querendo, ele volta para a Assembleia Legislativa e continua tendo 11 em 40, né? Então... O segundo momento do mandato pode ter um pouquinho de dificuldade. Bom, eu queria fazer 2 ou 3 observações.
A primeira é a seguinte, em relação a São José, especificamente, Paulo César. Primeiro, dos 15 municípios principais de Santa Catarina, onde é que o PMDB tem chance de ganhar a prefeitura? Jaraguá do Sul. Segundo? Não existe. Não existe. Entende? Então, se 10 municípios... Jaraguá do Sul, na minha leitura aqui, está em 10º lugar. Então, os 9 municípios perceberam a importância estratégica disso, do ponto de vista político eleitoral para 2026. O MDB não vai ter essa força política. Vai ser um partido com, sei lá, 90 prefeituras, ou 100 prefeituras, mas em municípios médios, médios para médio, para baixa, e pequenos municípios de Santa Catarina. Segunda observação. Imagina a hipótese seguinte, que nossas conversas aqui de projeções, que política muda todo dia, como dizia o Tancredo Neves, de acordo com a nuvem, né? Adriano é o grande favorito no estado todo, na minha opinião. O principal favorito chama-se Adriano Borstein, ok? Joinville. E, hipoteticamente, o Orvino foi reeleito em São José. Hipotético, ok? Isso não significa que o conservadorismo, que é direita, e que o PL não foram vencedores, vocês entenderam? Exatamente. Porque eles têm uma identificação muito forte também com a tendência direita, ou bolsonarista, ou centro-direita, compreendeu? Então, de uma maneira... Porque o eleitor que vai votar na reeleição do Adriano não está votando nem na esquerda, nem no centro, nem na direita. Está votando num cara que tem relevantes serviços comunitários, no Corpo de Bombeiros Voluntários Joinville, participa de atividades da representação empresarial, é um empresário jovem ainda, vitorioso, tem história, né? Está fazendo uma administração, até onde eu sei, muito boa, entendeu? Em Joinville. Então, ele não tem nada a ver com questão ideológica, na minha opinião. Tem a ver com o eleitor local, entende? É questão local. Eu sempre digo assim... E o Orvino, se for vitorioso... Eu tenho minhas dúvidas a respeito do projeto do Jorginho em relação a Adeliana, entendeu? Até porque ela também vai ter que responder algumas perguntas em relação a críticas feitas ao bolsonarismo, de acordo, Paulo César? Com certeza. O bolsonarismo não é uma roupa que cabe em todo mundo, né? Então, a Adeliana tem uma trajetória de coisa de histórica dela, que o figurino bolsonarista não mexe na Adeliana. Exatamente, bem lembrado. Entende? Então, mesmo que ela seja vitoriosa, é o PL vitorioso, é o Jorginho vitorioso e é o bolsonarismo. E se ela ganhar é por causa da Adeliana. E se for o Orvino vitorioso, não é a derrota do bolsonarismo, na minha opinião, entende? Nem do conservadorismo, nem da direita. Não, aqui em Santa Catarina eu sempre digo, Macir, que a polarização em Santa Catarina não é esquerda e direita. A polarização em Santa Catarina é entre o PL e os partidos tradicionais. É isso aí. E porque a esquerda tem um papel, aqui na eleição catarinense, de reconstrução de vagas de Câmara de Vereadores que eles já tiveram e não tem mais. Em Joinville eles tiveram 4 vagas de vereador e tem 1. Em Blumenau tiveram 2, 3, e tem 1. Em Florianópolis tem 1 também, perdeu espaço para o PSOL. E o que isso afetou? Votabilidade. O PT tinha votos na última eleição para federal e para estadual para fazer uma cadeira a mais de deputado e não tinha gente com 20% do quociente eleitoral para assumir as vagas. Por quê? Porque as votações estão concentradas em poucos nomes, Ana Paula Lima, Pedro Kizai, Luciane Carminati, e consegue as cadeiras, e a nova legislação pede uma votação mínima para que as pessoas assumam, para acabar com aquele efeito tiririca, e o PT acabou vítima disso porque não tinha gente em Joinville e as pessoas votando no Pedro Kizai porque não identificam o candidato local. Então a missão da esquerda não é a disputa pelas cidades. A disputa pelas cidades Santa Catarina não está dando margem para a esquerda sonhar, mas é recriar, repovoar as suas lideranças, renovar as suas lideranças. Então, a grande polarização de Santa Catarina hoje é assim, como é que os partidos tradicionais, que estratégias elas estão fazendo para sobreviver à onda do PL que vem, que é inevitável que venha. O crescimento do PL, como eu disse, é inevitável. Vamos para o outro lado, Paulo César. Gostaria que você se manifestasse sobre isso. Por exemplo, a dúvida. PSOL não elege nenhum prefeito importante de Santa Catarina, de acordo? De forma nenhuma. PT... Em 20 municípios mais importantes, nos 20 municípios, onde é que o PT tem chance de ganhar uma prefeitura? Hoje nenhum. Então o PT já foi prefeito de Joinville, o maior município do estado, já foi de Chapecó, já foi de Blumenau, já foi de Criciúma. Com nomes fortes. Já foi de Itajaí. Foi vice aqui. Foi nomes estadualizados. Que ainda circulam bem, tem aceitação, mas não tem volume de voto. Mas esse desafio da renovação que eu falei antes, assim, os nomes que o PT tem, e muitas vezes insistem em nomes que já desgastaram, assim, e o PT vai de novo com Carlito Mers. E aí a estratégia do PT fica muito clara nisso. Não seria normalmente o Carlito Mers o candidato a prefeito de Criciúma, pelo PT nessa eleição. Carlito em Joinville. Em Joinville. Porque o Carlito já foi candidato a prefeito de Joinville 7 vezes. Ganhou uma, mas perdeu 6. E é uma imagem já que está desgastada. Aí eles têm uma expoente lá, que é a Vanessa da Rosa, que ficou a primeira suplente de deputado estadual, fez uma boa votação. Estão preservando ela para mandato de vereador, porque ela precisa ter mandato. Para poder fazer política com mandato. Então, em muitas cidades, talvez o PT vai com o nome já desgastado por sacrifício. Em Chapecó, eles estão recrutando o deputado estadual Padre Pedro, que foi prefeito de Guaraciaba,
e está vindo para um projeto justamente para poupar Luciane Carminati e Pedro Kizai de outra derrota pro João Rodrigues na urna, porque pode chamuscar os projetos eleitorais deles, mas para o Padre Pedro é uma exposição que pode ajudar a construir um projeto de deputado federal. Então, o PT está nesse... Mas aqui em Santa Catarina, a esquerda, a vitória do PSOL em Santa Catarina, nessa eleição municipal, é levar o Marquito para o segundo turno. É tornar ele a principal liderança de esquerda da cidade e do estado. Ele já é o mais votado. Foi o deputado estadual mais votado da cidade na última eleição. Foi o vereador mais votado na última eleição. Se ele vai para o segundo turno, com o PT contra ainda, porque o PT está com outra estratégia, ele se consolida como a liderança da cidade para vislumbrar o futuro. Mas esse momento da esquerda não é de vitórias majoritárias, é de pequenas vitórias legislativas. O que a gente tem que fazer de leitura em relação à esquerda em Santa Catarina? E a gente você mencionou ali o Carlito Mers, mencionou nomes que já estão cansados na política, e são nomes que eles têm que abrir espaço para novas lideranças. Por que o Marquito ele se destaca em determinado momento pela esquerda? Porque ele é uma liderança jovem que surge, uma das poucas que a esquerda permite construir. A direita, ela vem com muitos nomes novos, permite novo gás, permite que o cidadão veja como uma oportunidade de mudança. Eu acho que o X da questão é exatamente esse. A esquerda, enquanto se perpetuou no poder, não permitiu que novas lideranças crescessem. Nós não temos lideranças com grandes nomes fortes em Santa Catarina pós-passagem de Lula e Dilma. Uhum. E aí a gente tem que fazer essa meia-culpa. Enquanto a direita permitiu que outros nomes construíssem. A gente está falando do Adriano, que é de direita, olha a bancada e é jovem, e está trazendo aí uma reeleição, em primeiro momento, considerada garantida, e muito bem pontuado, onde a gente passa, a gente vê falar dele e da gestão dele, porque é jovem, porque tem vontade, está com gás, o povo está vendo uma oportunidade de crescimento, porque os nomes cansados, como o Carlito Mers, que já passou por lá, não tem condição nenhuma. Se fosse o momento de utilizar a Vanessa agora para construir uma nova liderança, talvez eles crescessem lá na frente, mas esse fechamento das ideologias prejudica muito. Paulo, é o seguinte, observa, o Adriano não chegou lá por força partidária. Ele não chegou lá por força política, ele não chegou lá por força eleitoral, ele chegou lá porque o povo reconheceu que era um cidadão do bem, que era um empresário vitorioso, era jovem, tinha ideias novas, entendeu? E tinha relevantes serviços prestados à comunidade. E uma eleição, essa é a explicação. Ele está entregando. E uma eleição aquela eleição que o Adriano ganhou, uma eleição que os partidos entenderam que o Joinvilense ia estar capturado, porque era o Darcy de Matos, que já tinha concorrido várias vezes, ou o Fernando Krellin, que era o candidato do Deller, que estava desgastado. E daí era uma coisa assim, o Darcy assim, do Fernando Krellin eu ganho, e o Krellin, do Darcy eu ganho. E a população entendeu assim, tá, mas eu tenho alternativa. E nisso surgiu o Adriano. O Adriano foi pro segundo turno por muito pouca diferença, mas quando chegou no segundo turno como um rosto novo e com serviço prestado, foi 70% dos votos. Descendência alemã, tudo isso importa, é empresarial, certo? Agora, o seguinte, o Krellin também não era uma carta marcada, era também uma certa renovação, com serviços prestados, mas estava num partido já viciado, que era o MDB, entendeu? Já e desgastado pela gestão do Deller, que tinha terminado mal. Sem dúvida. Mas assim, a fala do PC... a gente olha para nível estadual, mas a gente olha para nível federal também. A esquerda capturada pelo Lula, o Lula tem os seus votos, tem a sua capacidade, conseguiu polarizar aquela última eleição, mas se não tem o Lula, a esquerda não tem alternativas de disputa de poder. E a direita, com o Bolsonaro no momento fora do jogo, tem o Tarcísio, tem o Zema, tem Ratinho Júnior, tem Caiado. A gente vê assim, a direita criou lideranças presenciáveis. E em Santa Catarina está acontecendo o mesmo. As lideranças que podem almejar o posto de governador de estado, seja na disputa com Jorginho, seja depois de Jorginho, também vêm da direita. Porque a esquerda não criou essas pessoas. E é por isso que eu digo que a eleição da esquerda é de construir nomes no começo, no sub-20 da política, que é a Câmara de Vereador. Criar o berçário político que vai ser os futuros deputados estaduais, porque hoje eles não têm esses nomes. E a direita fez a sua renovação. Alimentando essa tua fala, a gente tem que realmente pontuar isso. A direita, ela continua permitindo que novos nomes surjam. Todo santo dia, agora mesmo nessa corrida pré-campanha eleitoral dos municípios, eu tenho acompanhado muito aí, principalmente os deputados estaduais, a gente percebe quantos jovens, lideranças mais jovens, eles estão trazendo para pré-candidaturas a prefeituras menores, já começando a construir novos nomes para que lá na frente eles possam estar em disputas maiores e contribuindo com a votação para elencar e alavancar os partidos que estão em ascensão. Agora me ocorreu uma dúvida que eu queria ouvir a opinião de vocês, que é o seguinte: a eleição municipal é essencialmente local, certo? Estamos de acordo. Mas há fatores externos que costumam influenciar.
em variável intensidade, concordam? Então vejam bem, o que aconteceu no debate da eleição presidencial americana? O Biden foi uma tragédia, foi uma catástrofe, ok? O que significa isso? Que está fortalecido também a onda a volta do Donald Trump, a volta dos republicanos. Isso, de alguma maneira, também influencia a cabeça do eleitor. Hoje eu estava vindo para cá, ouvindo rádio, estava vendo o sucesso da direita na França, entende? Isso também influenciou o eleitor. O resultado da eleição no Parlamento Europeu também influencia, entendeu? Então isso vai formando um conjunto de fatores, dando, digamos assim, na minha opinião, uma certa coragem ao eleitor, até de se expor para dizer: eu não tenho mais nenhum receio de dizer que eu vou votar na direita e está acabado, entende? Isso cria uma situação nova. Aqui em Santa Catarina também, que já tem uma posição já consolidada a favor do conservadorismo. O Brasil não é uma ilha, né? O Brasil não está isolado. A gente viu esses movimentos, quando eram movimentos mais à esquerda, como a eleição do Obama influenciou. Influenciou no país, mais pro lado mais progressista, como essa onda conservadora. A vitória do Trump em 2008 em 2016 foi fundamental para a vitória do Bolsonaro em 2018. Desculpe dizer, até a eleição e o sucesso parcial do Milei na Argentina vai ter influência de alguma maneira na eleição municipal aqui em Santa Catarina. Em especial no Oeste. Hein? Em especial no Oeste. Bom, nem se fala do Não, mas até em Florianópolis, Camboriú, que tem muito turista argentino, entendeu? Então, de alguma maneira, como é que está a situação lá na Argentina? Melhorou muito, entendeu? E caiu a inflação, entende? Então, forma um conjunto de fatores que acaba, de alguma maneira, levando o eleitor a uma definição. O que a gente tem que observar também nessas leituras que nós estamos fazendo é que, de fato, hoje a juventude que antes não era participativa no processo político, hoje, por meio das plataformas digitais, das mídias sociais, eles estão começando a compartilhar exatamente isso que você acabou de falar, Moacir. Exatamente o vínculo ideológico que eles se assemelham, o que eles entendem por certo. E França, eu acabei observando esses dias, o pessoal compartilhando todos os resultados dos debates, das discussões que estão tendo lá na Europa. Ou seja, influencia diretamente no Brasil e em especial em Santa Catarina. Eu nem levava em consideração a questão da rede social. Você tem toda a razão. E impacta. E outra coisa, eu tenho uma dúvida que eu queria que vocês também se manifestassem. Gostaria de ouvi-los. Que é o seguinte: o Topázio Silveira Neto, na minha opinião, entre outros motivos, faz uma gestão legal, presente, ativa e tal, mas ele é muito bom, sobretudo, nas redes sociais. Ele diz que é o candidato TikTok, né? A oposição já fala nisso. Prefeito TikTok. A dúvida que eu tenho, eu gostaria de ouvir os grandes marqueteiros, mas a opinião de vocês também. Essa presença forte, criativa, muito comunicativa, muito bem comunicativa, nas redes sociais, gera votos? A gente tem que separar muito, que muitas vezes o like e a curtida vem de gente que não é daqui. O Topázio tem muita gente, tu entra no perfil do Topázio e tu vê ali... grande prefeito, queria que fosse na minha cidade, queria que fosse isso. O eleitor... então isso tem que ser muito medido, e certamente a equipe do prefeito tem nas suas redes instrumentos para medir isso, mas uma coisa que a gente pode dizer assim: o Topázio assumiu completamente desconhecido como prefeito, só quem era do círculo próximo do Topázio, meio empresarial, setor de tecnologia, conhecia o Topázio. E o Topázio virou um personagem da cidade muito rapidamente por causa de um bom trabalho de rede social. Eu acho que a gente vive um momento... Eu tô rindo porque nós estávamos falando do Jean. O Jean criou um monstro que vai engolir ele. E o Jean usava muito bem a rede social. Já engoliu há muito tempo. Total. E o Jean usava bem a rede social, mas o Topázio se revelou um personagem mais interessante de rede social do que... Mais renovador, era figura nova, entendeu? E assim, aquela coisa, da mesma forma que o fato da gente conhecer o Jean desde os 18 anos, quando ele botava o outdoor do dia do professor, do dia da mãe, do dia do pai, do dia etc., isso blindou ele daquele escândalo moral antes, mas ao mesmo tempo, quando ele chega para essa nova plataforma e se apresenta, isso também carrega. É o Jean que a gente conhece numa nova plataforma. O Topázio era uma folha em branco. O Topázio foi conhecido através da rede social. Eu acho que nisso é muito importante. Agora, eu quero olhar bastante os resultados da eleição, porque é o seguinte, eu lembro muito bem quando a prefeitura de Curitiba começou a ser engraçadinha nas redes sociais. Foi a primeira prefeitura que começou a usar a rede social com esse jeito de um marketing mais direto, mais próximo, mais íntimo, com brincadeiras e etc. E o prefeito foi candidato à reeleição e ficou em terceiro lugar. Aí não adianta nada, né? Então, mas eu acho que assim... É uma somatória. As coisas têm que funcionar, tem que ter trabalho. E a ideia de que... Uma ideia que não volta mais atrás. A ideia do gestor como garoto propaganda da própria gestão, eu acho que não volta atrás. Tu tem que estar. Porque as pessoas... Como é que as pessoas diziam assim? Os primeiros movimentos de políticos na rede social, o blog, ou coisa assim, era assim... Tá, esse cara não sai da rede social, quando é que ele vai trabalhar?
E a gente tá vivendo uma sociedade em que tudo que tu faz, tu registra e posta na rede social. Tu não deixa de comer porque fotografou o prato, tu não deixa de aproveitar a vista porque fotografou a vista, tu não deixa de ser um turista que vive os momentos porque tá registrando eles. Tudo que a gente faz, a gente registra. Quem tá governando também registra o seu governo. Outra dúvida aqui que eu queria que você... Eu vou saber a minha opinião ali em relação a isso. Eu acho que ele influencia. A rede vai influenciar. Influencia, Não mas não resolve. Mas vai... O problema é o pré-candidato que acha que vai ganhar utilizando apenas a plataforma digital pela quantidade de votos. Ele está equivocado. O Topazio, ele soma as duas coisas. O trabalho muito bem feito na mídia social pela equipe dele, que é fantástico, é indiscutível, mas também ele está lá na ponta. Ele vai na comunidade, ele presta o serviço, entrega o resultado. Presença. Agora, não dá para contar só com a rede social. E outra coisa, a galinha, todo mundo sabe quando ela bota o ovo. Por quê? Porque ela faz barulho. A pata não. Me diga uma coisa, dúvida final, eu acho que nós estamos... A gente está aqui estourando tempo, mas a conversa está boa. É o seguinte, eu tenho ouvido aí muito de que no Dário não vota porque o Dário fez o L. Portanto, ele vai pagar um preço por ter sido candidato do PSB, Partido Socialista, apoiando o Lula, apoiando o Décio Lima aqui, ok? Uma parte do eleitorado não vai votar por causa disso, mudou de partido, e já mudou outras vezes também. Agora, eu percebo que o Ricardo Guide foi eleito pelo PSD e agora mudou para o PL, entende? E até onde eu estou informado, não sofre nenhum tipo de prejuízo. Segundo, Robson Coelho em Itajaí. Esteve ali para ser eleito o prefeito perdeu poucos votos em Itajaí, pelo PSDB. O PSDB não tem nem candidato, até onde eu sou informado, em Itajaí. Ele é candidato agora do PL. Até onde eu também tenho informação, também não sofre desgaste pesado por causa disso. Que fenômeno é esse? Que um sofre um desgaste forte e o outro não sofre desgaste nenhum. Acho que é do PL, do conservador. Acho que o problema... Chapa pura, Itajaí. Hein? Chapa pura. Mas o Angioletti vem de vice do Robson. Isso. Quem? O Angioletti, que era pré-candidato. O PL. Mas o PSDB tá sem candidato lá. Tá? Não tem. A Ana Carolina, eles anunciaram apoio esses tempos, mas eu não vou cravar porque a minha memória tá me traindo. Se eu não me recordo, foi o próprio pessoal do PL. Acho que foi o PL, né? Foi o PL. A Ana Carolina Martins, vereadora. De esquerda natural. Que vem da esquerda, né? Mas se a gente fizer o carbono 14 de muita gente, gente andou pelo PSB, pelo PV, mas é aquela coisa. Na minha cabeça, eu não sei de vocês são jovens. Pô, eu tenho dificuldade de saber. Esse cara, ele é candidato agora do PSDB, do PL, do PT, ou do PSOL, e tanto. Mas a questão toda semana, mas a questão do Dário é o seguinte, eu acho que ele fez um movimento muito ostensivo de apoio à esquerda. O Dário subiu no palanque do Lula. O Dário, como senador, defendeu, foi e não levou os votos do Lula. E aqui em Florianópolis ele não levou. Por quê? Porque a esquerda de Florianópolis tinha uma candidatura aqui do Afrânio Balpré ao Senado que acabou atrapalhando ele. A candidatura se não fosse o Afrânio candidato, o Dário teria ficado à frente do Raimundo Colombo naquela eleição. Não teria chegado no safe, mas seria o segundo colocado e talvez tivesse mais embicado para ser um liderança à esquerda. Mas aqui em Florianópolis foi muito parelho o voto do Dário e do Afrânio para Senado. Foi uma diferença muito pequena. E essas mágoas vêm de novo. Só que o Dário agora está no PSDB. Então, o eleitor de esquerda rejeita o PSDB, o eleitor de direita rejeita o PSDB ficou numa encruzilhada assim, ele é esquerda demais para um lado e a direita demais para o outro. E então a esquerda tem suas duas candidaturas, o Lela Farias, pelo ex-vereador pelo PT, o Marquito, que é uma liderança mais consolidada, deputado estadual, não vai votar no Dário, mas agora toda a aposta do Dário é a seguinte, se ele conseguir chegar no segundo turno contra o Topazio, a esquerda vota em bloco nele. Por esse apoio. Mas e aí polariza. Mas assim, eu vejo com Ele foi lançado candidato, apoiado por alguns, até reservadamente, nos bastidores. Você sabe disso, né? Até com grana, exatamente para levar a eleição para o segundo turno. Esse foi o objetivo da candidatura do Dário, certo? Até onde eu estou sabendo. Não tem. A ideia de que no segundo turno a candidatura do Topazio fica mais frágil. Porque aí é todos contra. Exatamente. Mas, e a ideia de que um candidato de esquerda no segundo turno não consegue prevalecer, mas que um candidato que transite possa prevalecer. E nesse ponto o Gia é muito importante, que é a popularidade que ele ainda tem. Em si, se o Dário pudesse marcar as cartas, ele preferia ter o Marquito ou Lela no segundo turno do que o Dário Berg, de acordo? Quem? O Topazio. O Topazio, sim. Se ele pudesse marcar. Porque o Dário ele circula muito bem pela esquerda, num cenário de fechamento do segundo turno. Sim. E capta também um pouquinho da direita. De acordo. E o centro mas tu vê perpetuado nele. Todas as vezes que o Topazio quer polarizar com alguém na rede social, é com o PSOL. Ele chama o PSOL para essa briga. O pessoal do contra, não sei o quê. E aí é uma polarização que eles estão desenhando.
E acho que a gente pode continuar essa conversa na próxima, porque a gente está fechando aqui a primeira edição do Voto Mais. Um prazer imenso, Moacir, estar aqui contigo. Quero outras vezes, porque essa conversa está muito boa. PC também, a gente fechou aqui um trio afinado. Às vezes nem parecia que a gente estava gravando, tão boa conversa. Verdade. Então é isso. Daqui 2 semanas tem de novo. Vamos ver quem é que a gente vai chamar. Um abraço, Piara. Obrigado pelo convite. Sucesso mais uma vez. Também gostei do papo, porque, sabe, embora a gente tenha que cancelar compromisso, né, como aconteceu hoje na segunda-feira, mas parabéns aí pelo teu trabalho, pelo teu sucesso. Mais uma vez, que você realize todos os seus projetos aqui, e sobretudo no Voto Mais, né? E agradecer também ao Paulo César, o prazer da companhia. Foi muito enriquecedora a sua presença, até me deu algumas informações muito interessantes para me poder comentar no jornal também. E continue me acompanhando aí no Notícia do Dia, todos os dias, na abertura da coluna. Um abraço a todos, muito obrigado. Bem-vindo ao mundo dos podcasts, Moacir. Muito obrigado. Também quero agradecer o convite, também reforçar aí a gratidão ao Grupo ND, que é a 6ª vez que eu volto pro Grupo ND. Eu espero que agora dê casamento, né? Depois de quase 20 anos de relacionamento, tem que dar casamento. Mas quero agradecer você, o Piara, também pelo convite. Moacir, é um prazer imenso dividir espaço com vocês. Estaremos juntos aí no grupo e contribuindo da forma que a gente puder para que o cidadão tenha informação fidedigna. Essa é uma conversa de política, uma conversa para quem gosta da política, para quem está interessado. E vamos passear pelos temas municipais. Eu tô na NDTV segundas, quartas e sextas no SC do Ar, terças e quintas no Balanço Geral, coluna no Jornal ND também, junto com o Moacir, e também no site, no ND+. E a gente continua aqui. Daqui 2 semanas, essa mesa volta para conversa. Um abraço a todos, saúde e paz. Até a próxima.